Eu sou Carla, trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e vim aqui para nós fazermos o nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Antes de tudo, vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para realizarmos o nosso estudo. Pedimos amparo e proteção a todos os nossos guias e mentores espirituais, a nossa patronessa Teresa d'Ávila, a Rafael, o Birajara, Francisco de Assis e, acima de tudo, a Deus, para que possamos fazer o nosso estudo da melhor forma possível, com muita paz e proteção. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos estudar o capítulo 19, estamos no item 7, falando sobre a fé que transporta montanhas. Kardec nos faz refletir sobre a fé propriamente dita. Ele inicia fazendo um comentário que, segundo ele, muito popular, né? O livro de Kardec é feito no século XIX, mas que a gente ainda escuta no século XXI. É bem contemporânea essa frase, né? E a gente escuta dizer que a fé não se receita, a fé não se impõe. E é interessante, né? Porque você já pensou? Se a fé fosse nos dada por meio de uma receita, nós receberíamos o passo a passo, os ingredientes, a quantidade, a ordem para se colocar esses ingredientes na travessa, mexer bem, mexer à mão, né, de preferência, sem desandar, no mesmo sentido. E aí nós levaríamos ao forno por tantos minutos, e quando sentíssemos cheirinho da fé lá no forno, seria a hora de tirar essa receita do forno. E comeríamos as fatias de fé. Comendo as fatias de fé, nós assimilaríamos, teríamos fé. Bom, mas não é assim. E aí, Kardec nos fala que, de fato, a fé não se receita, não se impõe, mas pode ser adquirida. E a gente, quando fala em aquisição, a gente fala em aprendizado. Então, podemos aprender. Que bom. E aí, eu fui buscar o conceito de fé no livro do Palhano Júnior. Esse livro aqui, ó, é o dicionário, na verdade, é um dicionário de filosofia espírita. E ele conceitua a fé da seguinte forma. Ele fala que a fé, de acordo com o estudo da origem da palavra, né, a etimologia da palavra, significa crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. E aqui a gente não fala de religião específica. Mais adiante ele comenta: fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. Embora a fé não encontre definição precisa, ela é a força que surge da própria alma, com uma certeza instintiva na providência e sabedoria de Deus. Pois bem, e aí, vamos voltar para o Evangelho. Kardec nos fala que entre algumas pessoas a fé, de alguma forma, parece inata, ou seja, ela é natural. Vocês já perceberam? Tem pessoas que não é só para fé, é em tudo. Tem pessoas que parecem que já nasceram sabendo. Não é o meu caso. Então, a fé, ela parece natural em algumas pessoas. É uma centelha, é suficiente. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la.
Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, em outras pessoas, ao contrário, ela só penetra com dificuldade, a muito custo. Sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras, as que são naturalmente, elas são pessoas que têm fé. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas, as que não têm tanta fé assim, que têm dificuldade, as segundas têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer ainda. Ela, porém, se fará, e se não for terminada nessa existência, será em uma outra. E aí a gente pode fazer uma comparação, uma analogia com a escola, que é algo que está bem próximo de nós, né? A gente, quando entra na escola, lá no jardim, na educação infantil, no jardim de infância, a gente tem um conhecimento anterior, adquirido em família, que é a primeira contato de sociedade que a gente tem, né? Alguns entram na escola conhecendo até as primeiras letras. Outros, nem tanto assim. Outros têm a facilidade de conhecer os números, raciocínio lógico, matemático, né? Já vem com as suas inteligências específicas. Tem aquele que tem uma facilidade, pega tudo, emenda as letrinhas, já sabe falar as palavras, mas que não necessariamente trouxe isso de casa, trouxe isso de um conhecimento prévio, anterior. E aí você vai passando de ano, você adquire um conhecimento X e você, ampliando esse saber, você vai passando de ano. E a gente pode comparar esse passar de ano como a mudança de encadernação, né? Você saindo de uma encarnação e chegando a outra. Alguns estão no segundo ano, outros chegam ali na encarnação do terceiro ano. Tem outros que foram repetentes, né? Que tiveram dificuldade de adquirir os conhecimentos daquela série. E a gente não tem que ficar, comparando. Fulano ali adquiriu muito mais do que eu em termos de conhecimento, mas tem a minha idade, como é que pode? E aí, se tratando de fé, como é que aquela pessoa consegue passar por tantos problemas, tantas situações difíceis, de uma forma tão leve, e eu não consigo, né? E isso, não, como diz Deusa Nogueira, né? Isso não estamos falando aqui de pessoas da Terra, estamos falando de pessoas lá de Marte. Lá, naquele mundo, as pessoas não são tão evoluídas quanto as daqui e pensam dessa forma, comparam, julgam. Não é o nosso caso. Mas eu fui buscar, né, Teresa d'Ávila. Na obra de Teresa d'Ávila, as obras de Teresa d'Ávila, ela fala sobre fé. E em algumas situações, o relato dela é interessante para a gente saber um pouquinho. Ela fala sobre a fé diante da pobreza. Ela nos diz que, assim, palavras dela: parece-me que Deus fez muita graça, porque nem o necessário eu queria ter, desprendimento total material, né? Ela não tem necessidade, não acha necessário os bens materiais, uma casa, ela realmente é desprendida dessa questão material.
Mais à frente ela fala, né, em relação às pessoas de poucos recursos. Parece que tem muito mais piedade dos pobres do que costumava ter. Antes ela está confessando que antes ela não tinha tanta piedade das pessoas, né? Tanta empatia, assim, das pessoas mais de poucos recursos. Aprendizado. Minha vontade é de dar-lhes a minha própria roupa. E não tenho nenhum asco, não tenho nenhum nojo deles. Veja agora que isso é um dom de Deus. Experiência de superação em relação ao que se falava dela. Vamos lembrar que Teresa d'Ávila foi uma mulher do século XVI, ela nasceu em 1515 e ela vivia num mundo, né, recém-saído de um período medieval. 1500 o Brasil foi achado, a gente tem uma ideia. E é um mundo muito difícil de se fazer ouvir, ainda mais sendo mulher, né? E ela era da ordem das Carmelitas, do século XVI, como já falei. Vivia em Ávila, nasceu na Espanha, né? E católica. Imagine, né, se eu fosse dar um nome atualizando agora, né? Imagine o bullying, o preconceito que essa mulher sofreu. E aí ela fala, né, da relação que existia com os murmúrios, com o falar mal dela, né? As pessoas deviam pegar um pouco pesado, né? Então ela fala assim: murmúrios, né? Em relação aos murmúrios de que me fazem objeto, nada mais são do que os comentários negativos e as maldades, né, que se ouvia dela, né, em relação a ela. E aí ela acrescenta: sinto tão poucos murmúrios que até penso que nada tenho a oferecer a Deus, e como tenho experiência de que minha alma muito ganha, antes me parece que me faz bem, razão pela qual não guardo nenhuma inimizade para com quem assim age. Mesmo sabendo que as pessoas falavam mal dela, as pessoas iam contra as ideias dela, ela, quando entrava em oração, né, segundo ela, isso se desfazia. E acrescenta: assim que eu ouço essas coisas, né, esses comentários das pessoas em relação a ela, assim que eu ouço essas coisas, tenho um pouco de contrariedade. Ela sentia, né, mas não com inquietude ou alteração. Igualzinho a gente, né? A gente não se abala, as pessoas gritam, falam mal, seja no trabalho, no trânsito, em casa, na família. Igualzinho a gente. Só que não. Em vez de ter essa inquietude ou alteração, em vez disso, tenho pena e assim rio de mim para mim. Porque todas as ofensas, as dessa vida, me parecem tão pouco importantes que não há o que sentir. Julgo ver-me num sonho e sinto que ao despertar, tudo será nada. Que despertar será esse, né? E aí vamos fechar com Kardec, né? Que o tempo já está correndo. Ele nos fala que a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza, e só tem certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É para sempre. E aí,
com a fala, a explicação de Kardec e o depoimento de Teresa d'Ávila, né, que é tão humano, a gente finaliza esse estudo sobre a fé. Ela pode ser aprendida. Vamos, nós todos, treinar. É um aprendizado, é um treinamento. Ok, gente? Vamos finalizar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui, fazendo essa leitura, refletindo e aprendendo cada vez mais. Aprendendo a aprender sobre a fé. Pedimos autorização aos nossos guias e mentores espirituais, a Teresa d'Ávila, a Rafael, o Birajara e Francisco de Assis, para finalizarmos, por hora, esse estudo. Muita paz, saúde, que possamos continuar sentindo em nossos corações esse aprendizado de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.